Olá, irmãos. Vamos estar dando continuidade aos estudos na carta de 1 Pedro. Nós estamos tratando aí de 6S aproximadamente aí, seguindo aqui o roteiro do pastor Denis, do Centro de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes. Já vimos sobre salvação, já vimos sobre santificação. Hoje vamos estar vendo sobre submissão. Vai faltar sofrimento, serviço e sobriedade. Okay? Dentro desse tema, obediência e as autoridades, talvez um título interessante seria Ficar em casa ou não, desobediência ou submissão. Temos vivido tempos aí agora, isolamentos, por motivo de nossas autoridades terem promulgado isso aí. No texto de 1 Pedro, vamos estar lendo do versículo 11 até o versículo 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por eles, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é da vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Temos também a instrução de Paulo, lá em Tito, capítulo 3, versículo 1, 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. E Romanos, capítulo 13, talvez só 1 e 2 também. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Pedro, na sua carta, e mais 2 textos de apoio, tratando do mesmo assunto, obediência às autoridades. Certamente essa obediência aqui às autoridades para nós é um mandamento, mas ela tem as suas ressalvas. O próprio Pedro disse em outro momento, quando confrontado com relação a autoridades, ele disse, antes importa obedecer a Deus que aos homens, ok? Queria só tratar aqui, antes da gente voltar para o texto, que do tempo aí do imperador Nero, teve outros imperadores que trouxeram perseguições a esses cristãos, e eles tiveram que, de maneira geral, viver isso aí. Talvez os leitores dessa carta de Pedro, eles conseguiram viver. Estava pensando aqui, por exemplo, numa criança de 5 anos, no tempo em que ele ouviu essa carta aqui, talvez seus pais a leram, seus avós. Ao ler essa carta, se ele tinha 5 anos, com o passar dos anos, ele foi vivenciando toda essa experiência, essa esperança viva que nós vimos lá nos primeiros. E ele teve que viver em sujeição a outras autoridades que vieram depois de Nero. Só os mais próximos aí, o próximo foi Domiciano, de 90 a 96. Ele era imperador, talvez naquele tempo em que Clemente de Roma também estava vivo. E até João, lá na ilha de Pátimo, se estivesse vivo, era Domiciano. Depois foi Trajano, de 98 a 117. E aí vieram outros personagens. Uma criança no tempo aí de Pedro, que ele tivesse 5 anos, quando ele ouviu essa carta, passado por Domiciano, talvez ele pudesse ter de 35 a 40 anos. E no tempo de Trajano, talvez de 45 a 50 anos, ou seja, ele viveu tudo isso de maneira viva, teve que aplicar essa palavra. Talvez viu seus avós, pais serem mortos, perseguidos aí com 5 anos pelas autoridades, mas teve que viver essa palavra em um contexto de obediência. E aí até ele casar,
ter filhos e talvez ver os seus netos, ele ainda viveu essa palavra. Pensei isso, uma pessoa assim, pôde viver a carta de Pedro até muitos anos e teve, talvez, que viver pelo menos aí com 3 imperadores e teve que, diante desses 3, obedecer essa mesma palavra. Sobre política, eu estava vendo aí que os romanos do tempo aí de Pedro, Paulo, para frente, acabaram dando uma grande contribuição. O Cristianismo através dos séculos, o livro do Harley, ele fala que os romanos, como nenhum outro povo, conseguiu dar um sentido de unidade, usando aí uma lei universal. Então esse sentido de solidariedade do homem no império criou um ambiente muito favorável ao evangelho. Nenhum outro império, nem o de Alexandre conseguiu fazer isso. Tem também a lei romana, com a ênfase sobre a dignidade do indivíduo e no direito desse à justiça e à cidadania romana, além da sua tendência de agrupar, né, as raças diferentes numa só organização política. Isso também ajudou e muito na difusão do Evangelho. Então, pensando em todos esses aspectos políticos, Paulo e Pedro escrevem isso também de maneira geral. Os romanos criaram também um sistema de estrada. Tem uma frase geral aí que diz que todo caminho leva a Roma, né? Contribuição política. O exército também, ao desenvolver o ideal de uma organização universal, também acabou auxiliando nisso. E muitos até da guarda pretoriana, né? Muitos soldados e outras patentes foram alcançadas com o evangelho. As conquistas romanas também acabaram levaram muitos à falta de fé nos seus deuses. Certo? O Império Romano acabou mostrando que eles eram superiores e esses deuses acabaram sendo desacreditados. Deus usou isso. E aí o Deus de Moisés, o Deus de que abriu o Mar Vermelho, foi um Deus que acabou, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, e a própria figura de Jesus em todo aquele cenário político também acabou ampliando aí com essas ações políticas a difusão do Evangelho. Okay? Talvez esses nossos dias agora, não sei como, essas decisões dos nossos governantes podem ou deveriam estar ampliando também a propagação do Evangelho. Tenho visto pastores se esforçarem muito, estarem usando mídias, estarem usando lives, e estarem produzindo material para que suas ovelhas possam estar recebendo um ensino de qualidade, o ensino bíblico tem sido uma bênção para muitos irmãos. Mas como esses dias agora, nós vamos viver essa palavra? Que Pedro, primeiramente, ele nos convida a nos abstermos das paixões. Tito vai dizer que devemos nos comportar de maneira cordata, não difamar ninguém, certo? E, como citei, Pedro dá essa autorização, mas ele mesmo, em outro momento, teve que obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Nós estamos também num contexto semelhante a esse. Talvez no início aí alguns estavam sem rumo, sem saber que rumo tomar, né? Mas quando veio o decreto do nosso governador, pronto, resolveu o problema de quem não tinha rumo. Outros já tinham conversado com seus diáconos, com a liderança, com alguns irmãos que poderiam auxiliar, já tinham rumo. Quando o nosso governador decretou aí, não teve muito problema, a não ser que deu mais rumo, porque até então talvez não estava se pensando em fazer meio termo, né? A questão, por exemplo, dos idosos, talvez ainda não era bem pensada. Mas aí agora, alguns estão vendo que a ordem dada aí pelos nossos governantes, estou pensando em nós aqui, contexto Ceará, a gente está começando a perceber que não é só o bem do homem. Como diz lá, qual a finalidade da política? É a felicidade do homem. Isso aí já é até tema de estudos filosóficos, né? Do tempo de Platão, Aristóteles, e eles já davam definições com relação à política. A política em si é uma coisa boa. Talvez a nossa omissão de ter tratado a política de maneira bíblica levou irmãos aos extremos. Alguns hoje odeiam, detestam política. E eu lembro que Spurgeon falou, né, que quando alguém diz religião e política não se mistura, e aí ele vai e responde: por isso tantos corruptos
na política e tantos falsos profetas nos púlpitos, porque isso é coisa de pessoas que estão alheias à vida política. Essa é até uma definição de idiota. Nós usamos no outro sentido, mais pejorativo, mas uma das definições etimológicas lá é uma pessoa alheia à vida, né, de tudo que está acontecendo. Uma pessoa que não se interage da questão política. E os extremos foram alguns indo para abraçando homens candidatos com ideologias totalmente anticristãs, e muitos ficaram calados, não trataram na igreja, porque a igreja não pode falar de política. Quem disse isso, né, queria dizer o quê? Porque realmente a igreja não é local de politicagem, levar candidato, apresentar partidos, mas talvez o melhor local de se tratar sobre a vontade, os oráculos de Deus sobre qualquer assunto é a igreja. E política é um dos assuntos. E aí outros agora talvez foram para outros extremos, né, abraçando aí um governo aparentemente pró aos cristãos. Então saíram do extremo, foram para outro. Falta de uma visão bíblica. E a gente pode ter, né, nossas preferências pessoais pela cosmovisão bíblica, nós podemos ter e deveríamos também estar auxiliando os irmãos a abraçarem aquelas ideologias que mais se aproximam com o pensamento cristão. Eles não são cristãos, não são tementes a Deus, então alguns não vão ter realmente esse rumo. E aí talvez um dos problemas agora é obedecer ou não, porque alguns estão percebendo ideologias políticas aí nessa crise. Alguém se favorecendo financeiramente, pessoas querendo lutar contra o governo instituído, e aí nós podemos usar esse contexto por Deus. Não que eles sejam cristãos, como o do passado também foi instituído por Deus nesse sentido direto, aplicando a mesma situação. Então alguns tentando derrubar de maneira desleal e usando também, por exemplo, as igrejas, né, ao fechar, usando para que as pessoas ficassem contra. Alguns estão com motivações políticas, alguns estão percebendo isso e já estão revendo, talvez esses dias aí mais para frente, nós vamos ter que tomar decisões. Se vamos retornar no grupo menor, deixa os idosos, não vamos mais obedecer essa quarentena de maneira total, vamos retornar, porque fechar, a igreja também fechou muitas e muitas soluções que nós poderíamos estar dando e auxiliando aí nessa crise. Nós possamos, como líderes, conseguir dar rumo para que as ovelhas não fiquem dispersas, para que possam obedecer essa palavra de Pedro, né, essa palavra de Paulo, mas também possamos viver o nosso dia a dia, como disse Paulo, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Talvez essa vai ser uma das decisões que vão ser tomadas agora nessa semana aí, assim que se encerrar, certo? Mas se derem de novo outra etapa de quarentena, então acho que agora talvez a gente vai ter que dar outro rumo, e os líderes têm que dar rumo mesmo. Esse é o papel, né? Pedir sabedoria de Deus, se livrar de pensamentos pessoais, e continuar levando a noiva, a igreja de Cristo, até a imagem do seu Filho Jesus. Tá bom? Deus abençoe, possamos guardar aí essa palavra, nossos corações, que Deus continue com cada um de nós, que nos livre aí o mais rápido possível dessa situação. Amém.